calote ele tá sendo acusado. E depois outra coisa, pô, o cara é um dito milionário, sabe? Se ele tá dando calote, ele tá passando por algum tipo de dificuldade, tá quebrando, o Didi tá quebrando. Então vamos lá, essa daí. Renato Aragão rompe o silêncio após ser acusado de dar calote na própria filha. Defesa do eterno Didi Mocó negou que o comediante tenha se apropriado do dinheiro da herdeira. Então vamos lá, primeira questão. Essa herdeira quem trouxe para mídia foi você. Exato. Não é? Ninguém sabia da história dessa herdeira, dessa menina, ninguém sabia da relação familiar que havia entre elas, do tipo, para uma tem tudo, para outra não tem nada, sabe? E você trouxe essa moça para... Ela falou com você falou com ela, sem chegar a ter contato? Não, mas só para... Essa história foi o seguinte, né? Começou com... Acho que foi aqui, mas do Bexiga, que eu falei da Juliana. Foi. Né? Foi aqui no Salada Cast que eu falei, ó, o Renato tem uma filha que é adotiva, que é a Juliana Rangel. E, cara, uma surpresa, assim, um choque, porque é isso que você falou. Ela vivia, né, até então no mesmo teto que o Renato. Né? Então são duas filhas que viviam naquele teto, a Lívia e a Juliana. A Lívia tem tudo e a Juliana não tem nada. Né? E tudo que digo, assim, desde uma bolacha, não sei o que, tem um cantinho dela lá no armário, regalias, enfim, a vida uma de série princesa, de coisas. né? Totalmente de princesa. E a Juliana tem que fazer vaquinha para comprar remédio de asma, arrumar um ar-condicionado e trabalhar de Uber. Né? E aqui a gente não está querendo desmoralizar o trabalho. De forma alguma. Mas assim, ninguém sonha ser Uber. Sim. Ninguém sonha. Ainda mais sendo... O Uber é assim, é o caso de desespero, quando as coisas estão sem saídas. E a pessoa vai lá e faz assim, cara, eu preciso fazer isso, senão eu vou morrer de fome. Né? Não tem ninguém que tipo, tá no ensino médio, fundamental, fala assim, eu quero ser Uber. Ninguém. Né? As pessoas querem ser outras coisas. O Uber é uma outra... É uma emergência, é uma necessidade, porque, enfim, eu já peguei Uber com um cara que era formado, com uma série de coisas. Engenheiro. E você vai conversando com as pessoas e fala, puta, eu tô desempregado, eu preciso fazer isso. Né? Então, e ainda mais, o Spaca, normalmente a pessoa já não... se tornar Uber é uma alternativa, tá? E sendo filha de quem é. Não, e outra, menos ainda. E a gente sabe, cara, assim, o risco que tem ali, né? Porque você não sabe quem entra no seu carro, para onde vai ser a corrida, para uma série de coisas. E é uma profissão de risco. Porque a gente já viu várias notícias de cara sendo assaltado, sequestrado e até morto. Sim. Por isso. Então você não pode tratar como um hobby aquilo. E quando eu trouxe essa notícia, a família começou a se posicionar, né? Primeiro que foram duas coisas que assim absurdas. A nota eu digo nota porque foi uma nota, não foi uma matéria aquilo, na Folha de São Paulo, né, que é uma fala do Renato, mas o Renato não escreveu aquilo e não falou aquilo. Né? Eu tenho um livro chamado Os Trapalhões, modo de ser, de pensar e se expressar. Você conhece cada vírgula. Cara, eu sei o vocabulário do cara, eu sei como que ele fala. Aquilo não foi ele que escreveu e não foi aquilo que ele disse. Né? Aquilo foi uma assessoria, né? Inclusive... Esses dias uma das que ajudam eles a questão de gestão de imagem, comunicação, me escreveu me chamando de hater. Né? Daí eu rebati ela, inclusive. Um abraço para você, viu, Elis? E aí, só que a Folha errou porque é o seguinte, não ouviu o outro lado, ou a própria Juliana, né? Então acreditou no que o Renato falou e aquilo ficou com uma coisa, tanto é que eles replicaram aquilo e tal. Você ficou sabendo como que ela estava nessa situação? Porque o que acontece? Eu pesquiso Trapalhões há vários anos. Então, por conta disso, eu tenho muitas fontes, cara. E assim, hoje está mais fácil ainda por conta, assim, tanto dessa referência que virei nesse assunto,
que tem muita gente que chega e fala assim, puta, eu assisti um podcast e falou de você. Uhum. Os caras me dão até a minutagem, cara. Fala, vê lá, né? Então eu tenho muita fonte, cara, que eles nem imaginam quem é. E não é a Juliana, porque acho que nunca ninguém conseguiu falar com essa menina, né? Mas eu tive o cuidado de checar, né? Ver lá no cadastro da empresa, ela estava lá cadastrada, então ela trabalhava ali, né? Porque assim, seria muito fácil, cara, dar uma informação errada, Sim. tomar um processo Exatamente. e ficar com a pecha de mentiroso. Porque a gente está falando de uma coisa assim, cara, de uma força brutal, financeira e de mídia. Você viu? Os caras têm acesso à Folha de São Paulo. Uhum. Conseguiram um espaço lá e a Folha pegou aquela falácia e publicou, né? Sem ouvir o outro lado. Então, assim, para me destruir seria muito fácil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, cara, com as informações. Então, eu chequei tudo e vi que realmente ela era Uber, né? E as vaquinhas estão na internet. E chequei com outras fontes e vi que ela estava realmente em dificuldade e vi que ela tinha um problema dentro da própria casa. Enfim, uma série de aquelas coisas que eu trouxe todas, né? Depois disso, elas foram lá no Inteligência. Cara, que foi um dos episódios mais bizarros da história. Constrangedor. Que eles tiveram um puta trabalho de deletar os comentários, porque o pessoal... Constrangedor. Né? Primeiro que eles anunciam que o Renato ia estar. E que eram lendas urbanas aquilo, né? Inclusive, Diogo Vilela, queria que você fizesse a parte 2. Rogério Vilela. Diogo Vilela é o ator, né? Eu acho que eu já chamei ele várias vezes de Diogo. O Diogo fica... Por que esse cara tá me cobrando? Rogério Vilela, faz a parte 2 das lendas urbanas do Renato Aragão e comenta essa notícia. Uhum. Né? Você também não me chamou para contraparte, as pessoas pediram, inclusive, que eu tivesse ali na mesa. Hoje em dia né, tá cara? muito na moda o lance do debate. Bota as duas fontes, cara, um do lado, aqui, um frente ao outro, não é? Ideia. Seria interessante. Foi uma coisa bizarra aquilo, e você vê que ele estava desconfortável, e a galera, cara, descendo o pau no episódio, porque não dá para enganar, sabe, cara? Não dá. Uhum. E aí, cara, quando você vê essa notícia aí, é a coroação do que eu disse, entendeu? Então, o calote. Que calote ele tá sendo acusado? E depois outra coisa. Pô, o cara é um dito milionário, sabe? Se ele tá dando calote, ele tá passando por algum tipo de dificuldade? Tá quebrando? O Didi tá quebrando? A informação que eu tenho é o seguinte. A Lilian Aragão vive falando que tá quebrada. Né? E se você for ver, né, 800 mil, se fizesse um acordo, pagasse por mês, tal, ou até mesmo à vista, ele teria condição de fazer isso. Né? O que acontece foi que eles... Vou por dois lados, caminhos. Tá? Tá. 2 caminhos. A questão da grana. Eles estão preocupados com essa questão financeira. Tanto é que ela recorre a um cara... Eu só vou dar o primeiro nome, mas é verdade. Chamado Carlos, para fazer uma auditoria, para ver o que está acontecendo ali, porque o dinheiro está acabando, sumindo. A fonte está sumindo. Está sumindo, está acabando. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles tentaram, nesse período que ela começou, estava com esse apartamento e tal... colocar na cabeça da Juliana que ela não tinha capacidade de administrar as próprias coisas. Né? Então, essa confusão toda se origina daí. De fazer com que ela acreditasse que ela não tinha capacidade de administrar a própria vida, a própria herança, né? E aí fizeram ela vender esse apartamento, falando que estavam com dificuldade e tudo, e que iam pagar ela. Foi a história que eu disse aqui. E aí deram aquele sinal e não pagaram mais. Ela tentou várias vezes pedir esse valor de volta. Esse apartamento é um apartamento que a mãe dela, Marta Rangel, deixou para ela como herança. É um apartamento que era ali na Barra da Tijuca. E
E nunca mais ela viu a cor desse dinheiro, né? Caramba, você viu isso que foi falado nesse corte? Que fofoca boa. Eu aposto que você não sabia dessa. E olha só, papo igual esse que você acabou de ver, tem um monte aqui no canal. Então sai procurando por aí que com certeza você vai ouvir mais histórias que você nem imaginava. E aproveite que está por aqui e se inscreva também no nosso canal, ative as notificações. Valeu!